qual a diferença entre o DR e o DPS? O que é cada um desses dispositivos? Quais são as principais diferenças? Qual a sua função? O que diz a norma NBR 5410 em relação a isso? É obrigado ou não? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você as principais diferenças, e esse vídeo aqui, esse conteúdo serve tanto para você que é iniciante, está iniciando na área de instalações elétricas, de projetos elétricos, mas para você que também que já tem um conhecimento, já tem até experiência, com certeza você vai pegar algum conteúdo aqui e tirar aquela sua última dúvida, né, que você possa ter aí sobre o dispositivo DR, né, o IDR e também o DPS, tudo bem? Bom, vamos começar nosso conteúdo, né? Se é a primeira vez que você está por aqui, meu nome é Anderson Campos, muito prazer, seja bem-vindo à Escola da Elétrica. Já se inscreve aqui no canal para receber todos os nossos vídeos aí, ativa as notificações, seja muito bem-vindo. E para você que já conhece a gente, né, já dá o curtir aqui. Se não gostar do conteúdo, não tem problema, lá no final dá o dislike, você que manda aqui, beleza? Bom, vamos começar a nossa aula então. Eu já estou trazendo aqui nessa imagem para começar a falar do DR, né? Como eu falei, o objetivo desse vídeo é explicar quais são as diferenças, qual é a diferença entre o DR e o DPS. Eu já começo falando primeiramente do DR, né? Uma coisa que o pessoal ainda tem um pouquinho de dúvida. Quando eu falo DR ou IDR, é a mesma coisa, são dois nomes diferentes para falar do mesmo componente, que é o IDR. O nome técnico correto é interruptor diferencial residual, por isso que a gente chama de IDR, tudo bem? Aqui eu coloquei uma imagem dele, é um dos modelos que existem, tem modelo bipolar, tem tetrapolar, na verdade bipolar e tetrapolar é o que mais a gente vê, né? Então a terminologia DR ou IDR é o mesmo componente e a principal função é fazer a proteção contra fugas de corrente, ou seja, uma corrente que está indo para algum lugar que não deveria. Sabe quando você encosta a mão em algum equipamento e toma um choque? Aquele equipamento pode estar com problema de isolação, pode ser que uma parcela da corrente que está passando pela fase, ela está energizando aquela carcaça metálica e quando você encosta a mão você toma um choque. Aquela corrente não deveria estar naquela massa, né, que a gente chama, e aí você toma um choque. Então o DR ele vai atuar desligando o circuito para proteger e garantir que você não vai tomar esse choque elétrico. Então o IDR ou DR, né, que é o mesmo nome, mesmo dispositivo, ele tem a função de fazer proteção contra fugas de corrente automaticamente contra choque elétrico. Então nessa imagem aqui tem um esquema simbólico, né, numa situação onde a pessoa ela encosta a mão num circuito aqui numa fase, por exemplo, imagina que esse cabo aqui, por exemplo, está com problema de isolação e ela encosta exatamente onde está com problema de isolação, ali está decapado a isolação e ela encostou no cobre, ou se fosse um barramento elétrico, a pessoa encostou ali naquele barramento, então tem uma parcela da corrente que circularia pelo corpo da pessoa e iria ser descarregado para o sistema de aterramento, né? Então a gente chama de contato direto ou proteção básica. Nesse tipo de situação o DR poderia atuar. E tem outro exemplo que eu dei, eu já até falei anteriormente, né? Que é uma máquina de lavar, por exemplo, ou qualquer dispositivo, né? A pessoa foi encostar na máquina, ela está com problema de isolação, por algum motivo a carcaça dela está energizada e não deveria. Então a pessoa vai um contato indireto, né? Ela toca numa massa metálica que não era para dar choque, porém, devido ao problema de fuga de corrente, está apresentando esse problema. Outro exemplo para você entender a fuga de corrente é o carro, né? Quando a bateria começa, o pessoal fala, tá puxando corrente, tá roubando corrente, né? Aquele termo popular que o pessoal fala. Por algum motivo, algum circuito, às vezes algum cabo tá decapado, alguma coisa assim, algum problema de isolação, né? Vai encostar na carcaça e aí fica energizando a carcaça. Aí a bateria vai descarregando, né? É aquele problema também, é só para te trazer esse exemplo. Aqui a gente chama de contato indireto ou proteção supletiva, né? Na questão de valores aí do IDR, a gente tem um valor de corrente diferencial, tem vários valores, né? Mas o mais comum é 30 mA. Então quando a pessoa vai tomar um choque, chegou em 30 mA, o DR já desarma para proteger a pessoa, ok? A gente sabe que um pouco menos de 1 ampere já é possível, né, a pessoa ter problemas graves de saúde até vir a óbito, né? Então, por isso que o IDR é muito importante nessa questão. Às vezes uma criancinha vai enfiar o dedinho na tomada, então bateu 30 mA, ele desarma para fazer essa proteção. Tem outros modelos, 30 mA, 300, 500, né? Aí esses 300, 500 mA é uma sensibilidade um pouco mais tranquila, né? Às vezes você tem um motor, alguma carga indutiva que tem um pico de corrente um pouco maior,
Aí às vezes você usa o de 30 mA pode ficar desarmando. Então quando você vai proteger uma aplicação industrial, por exemplo, que tem máquinas assim, às vezes você põe um DR de 300, 500 mA, tem até de 700 também, para ele não ficar desarmando toda hora, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, principal função, proteção contra fuga de corrente. É obrigatório ter o DR nos quadros? É obrigatório. Ah, mas o meu cliente não aceita, ele acha que é caro, tudo mais. Tenta argumentar, mostra quais são os riscos que ele vai ter se ele não utilizar, quais são os riscos financeiros e de vida, né? Coisas que pode acontecer, tenta convencer ele. Se ele não quiser, você só não assina isso, tá? Faz ele ser o responsável por não instalar. Mas tenta convencer o cliente, tenta passar conhecimento, fazer ele entender que é um investimento, tá? Depois a gente tem aqui mais para baixo o DPS. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. O DPS ele vai fazer a proteção contra qualquer tipo de surto elétrico, tanto de tensão quanto corrente. O exemplo mais clássico aqui poderia ser um surto de tensão que vem pela rede da concessionária. Às vezes tem chaveamento, manobra de grandes máquinas, máquinas industriais, pode dar picos de tensão, surtos elétricos na rede e chegar dentro da sua residência ou qualquer empreendimento, tá? E também tem as descargas atmosféricas, os raios, né? Pode acontecer de o raio cair lá na rede de distribuição da concessionária e aquele surto de tensão entrar dentro do seu quadro, tanto a nível de tensão quanto corrente, tá? São grandezas grandes, né? Grandezas grandes ficou redundante, mas acho que deu para entender. Então, basicamente é isso. E aí, como que funciona o DPS? O DPS, dentro dele, né, ele tem um dispositivo chamado varestor. Esse varestor, ele funciona na base de resistência. Então, quando o nível de tensão lá na rede está normal, a resistência do varestor é alta. Se começou a subir demais esse nível de tensão, vamos falar que é 220, o valor normal lá da rede. Quando começou a subir demais o valor da tensão, passou de 275, por exemplo, né, que é um modelo que existe de DPS, ele vai entender, o varestor vai entender, né, ele foi projetado para que depois de um certo nível de tensão, a resistência dele diminua. Então, quando tiver um surto de tensão, a resistência do varestor diminui e faz com que a passagem da corrente passe por ele. Lembra que a gente estudou, né, que a corrente vai pelo caminho mais fácil, de menor resistência, né? Então, ao invés de passar uma descarga pelo quadro, ele vai passar pelo varestor, ou seja, pelos DPS, e aí o DPS de um lado vai ligado às fases e de outro ele é jampeado e ligado no sistema de aterramento. Então, quando ocorrer um surto elétrico, ele vai ser desviado, né? O DPS a gente chama de bypassar, né? Bypass. Ele vai fazer um desvio da corrente, drenando isso para o sistema de aterramento, ok? Para fazer com que esse surto não vá direto para as instalações. É 100% garantido que ele vai conseguir fazer isso? Não é 100% garantido que ele vai drenar totalmente o surto. Pode ser que depende muito da grandeza desse surto, né? Quando a gente fala de raios, chega da ordem de quiloamperes, né? Kilovolts. Então, assim, depende muito. Pode ser que ele passe 100%, pode ser que ele passe 80, só que aí 20 vai lá para a instalação, mas ele é um item muito importante e tem que ser ele é obrigatório, tem que ter no quadro, tá? Então, basicamente até aqui essas são as principais diferenças, né? Aí eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar as aplicações de onde ele pode proteger, né? Então a gente tem descargas atmosféricas que vão bater direto na edificação, dependendo se tiver SPDA, alguma coisa, ela vai para o sistema de aterramento, mas pode ter algum retorno, né? E aí o DPS também vai fazer essa função. Então é descarga direta na edificação e descarga indireta próximo da edificação. Então se tiver uma descarga atmosférica próximo da edificação, só que ela vai para algum outro caminho, pode ter um efeito inverso e também ter algum, como posso dizer, um retorno, né? E eu também tenho aqui a descarga direta na linha de distribuição, que essa é a mais clássica, né? Quando você tem aí, falando de qualquer empreendimento, né? Caiu uma descarga atmosférica aqui na rede de distribuição, ela vai entrar por aqui e vai vir direto no seu padrão de entrada, consequentemente no seu quadro de distribuição. O DPS ele vai fazer também a função aqui para atenuar e desviar essa descarga, encaminhando para o sistema de aterramento. E eu tenho também a descarga indireta próximo da linha de distribuição. Pode acontecer o pessoal até brinca que os postes, as linhas são meio que para-raios, né?
Tem essa brincadeira aí com o pessoal da elétrica, mas é uma questão que pode acontecer mesmo, né? Então a descarga cai próximo, não diretamente, mas próximo, mas tem um efeito reverso aí e entra na edificação, né? Inclusive eu estou trazendo esses materiais aqui, são imagens que a gente usa lá na apostila do nosso curso Projeto Elétrico na Prática, né? Caso você tiver interesse em aprofundar muito mais sobre isso aqui, como dimensionar, como fazer o projeto, elaborar o projeto do zero até entrega, a gente tem um curso do básico ao avançado, tá? De projetos de instalações elétricas residenciais, prediais e comerciais. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários fixados para você saber mais, beleza? Bom, então aqui foi a diferença entre DR e DPS, tá? Um vídeo direto ao ponto, trazendo um pouquinho do funcionamento de cada um. Ambos são obrigatórios na norma, tá? Calma que o vídeo não acabou ainda, eu tenho que te dar mais uma dica aqui. Esses dois dispositivos é obrigatório por norma, tá? Tem muito cliente aí que às vezes fica avisando, não vou gastar tal. Tenta sempre mostrar para o cliente que é um investimento, não é um custo. O cliente ele é leigo, a nossa obrigação como profissional da área elétrica, como projetista, como eletricista, engenheiro, técnico, assim por diante, é ensinar também o cliente justamente nessas situações. O cliente não tem a orientação, ele não entende, ele só está olhando, vendo que aquilo é um custo. Você foi lá, fez curso técnico, fez engenharia, fez curso de eletricista, por quê? Você está investindo na sua carreira. Só que o cliente não tem esse conhecimento, então cabe a nós ensinarmos, né, esse conteúdo aqui para ele. Não precisa ensinar tão tecnicamente, mas quais são os riscos que ele tem, quais são as desvantagens de não utilizar, que tipo de problema o cliente vai ter se ele não usar esses dispositivos, seja financeiro, seja riscos das pessoas em risco, né? Tanto patrimônio quanto vidas. Então coloca isso, tá? Coloca isso na mente do seu cliente. Vai custar caro se você não utilizar esse dispositivo. Você vai pagar uma vez só, funciona muitos anos, né? E aí você vai ter esse investimento na sua instalação. Inclusive o DR pode evitar consumo de energia. Se tiver as fugas aí de energia para outros lugares, vai gastar mais na conta de energia. E o DR, se tiver alguma fuga, ele vai desarmar, então já é um identificador aí, né, para ajudar no consumo também. Então, pega essas dicas aqui e orienta os seus clientes aí, beleza? Bom, no mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual o tema que você quer para os próximos vídeos, e eu também vou recomendar para você aqui um vídeo para você continuar complementando os seus estudos aqui no nosso canal, beleza? Então é isso, um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.